São Paulo ativa marcação-pressão para contratar Ferreirinha e Pedro Raul. Tem muita informação de mercado aí, mais saídas no São Paulo. Vamos falar sobre polêmica, rapaz. Dois ex-jogadores do São Paulo fazendo revelação aí do São Paulo. Isso e muito mais você vai acompanhar aqui nesse vídeo. Você que tá chegando agora, meu guia, se inscreve no canal. Tem um botão aqui embaixo, se inscreva, se você clicar, ativar o sininho e deixar o seu like. Pancada no like, belezinha? Tranquilidade total? Fez tudo já? Então vamos para as notícias do São Paulo. E eu já quero começar falando sobre uma questão aí, cara, que aconteceu ontem, né? Que diz muita coisa, porque o São Paulo ficou, né, largado, abandonado, só dívida aumentando, não ganhando mais nada, né, cara? Sendo chacota de rivais aí. Tudo que aconteceu no São Paulo nos últimos 10, 12 anos aqui, aos poucos, né? E a gente sabe muito bem na questão da gestão do Leco, do Aidar, um monte de situações. Mas aos poucos, ao decorrer do tempo, muitas coisas vão aparecendo, né? E o nosso querido e amado ídolo Hernanes, cara, o Hernanes aí que chegou em 2017, ele deu ontem uma entrevista pro Charla Podcast, fazendo algumas revelações do que ele viu no São Paulo quando ele chegou lá em 2017, quando o São Paulo tava brigando pra não cair, quando ele chegou, jogou pra cacete. Foi um dos caras ali, cara, o principal, né? A torcida fez uma festa bizarra, carregou o time, mas dentro de campo o Hernanes era o cara. E ele deu uma entrevista, né? E teve uma página do São Paulo que pegou, né, um trechinho da entrevista dele e postou no Instagram, né? No Instagram. O Petros, que também tava naquele elenco, né? Ele foi lá nesse post e comentou mais coisas em relação a isso. Vamos ler aqui o que o Hernanes falou no Charla Podcast, depois a gente comenta, tá? Sobre a questão do Petros. Vamos lá. Hernanes no Charla Podcast, abre aspas. Chego ao São Paulo em 2017 e dou uma olhada no elenco. Aquele ali está com 3 quilos a mais, aquele outro com 20. Isso só no olho. Aí chamei o fisiologista e perguntei, como é que pode essa coisa aí? Me dá os dados. Falei, não, isso aqui não existe. Os caras têm que estar na linha. Tinha no CT um depósito com várias bolachas. Cheguei para o nutricionista e falei, some com isso aqui. Na sobremesa tinha pudim, não sei o que. Pode tirar isso daí. Me deram a faixa de capitão. Chego no ápice da minha forma física. Eu vi o São Paulo daquele jeito. E a lembrança de 7 anos era de ser um clube top em todos os setores. Quando eu cheguei, estava tudo relaxado e ninguém cobrava para a galera entrar no eixo. Aos pouquinhos, foi organizando e a equipe reagindo. Fecha aspas aí para o Hernanes. Então tá aí o Hernanes simplesmente falando que era tudo largado no São Paulo, né? Bolacha, pudim que ele viu lá, mandou sumir com tudo. Né, os caras, ele disse que tava o elenco quase inteiro gordo, né, com jogadores, e a grande maioria que ele fala, né, completamente fora do peso. Os caras gordos, foi isso que ele falou, né? Isso diz muito do que foi o São Paulo, porque o São Paulo ficou tanto tempo sem ganhar nada. E não é só ganhar nada, né, cara, aumentando dívida, né, cara, o time em si, o clube em si se despedaçando do que já foi, né, em todos os aspectos, dívida, atrasando salário, não ganhando nada, irmão, tudo isso aí. Né? E aquela questão, né, que a gente sempre comenta, né, cara, na gestão do Leco não tinha comando, era tudo largado, São Paulo era largado, né? Essa era a questão. E como a gente comentou nisso aqui, que o Hernandes comentou, né, como eu falei, foi uma página do São Paulo que postou esse trechinho no Instagram, e o Petros viu e foi lá e comentou, rapaz. E ele comentou, até um texto que ele comenta aqui, olha só isso aqui, cara. Pro Petros, o comentário dele, teve muito mais coisas. O Hernanes, sem dúvidas, foi a chave. Sem ele, seríamos rebaixados. Mas teve muitas coisas além disso. Olha só, um dia com apenas uma semana que eu estava lá, eu ouvi um jogador falar para um goleiro, o Rogério não te coloca, como pode isso? O cara foi goleiro e faz isso com você. No outro dia, eu escutei esse mesmo jogador falar as mesmas palavras para outro goleiro. E nesse momento, eu entendi aonde eu estava. Eu falei pra ele, amigo, você falar isso pra 5 zagueiros, tudo bem, porque pode se jogar com 5 zagueiros. Pra 4 atacantes, tudo bem, porque pode se jogar com uma escalação ofensiva. Mas falar isso pra 2 goleiros, não mesmo. Ou você sai, ou a gente vai ter um problema sério. Porque rebaixado com o São Paulo, a gente não vai ser. E ele saiu, né? Aí o que acontece? Ele fazendo uma revelação, né? Além das coisas que o Hernando já tinha comentado
Aí, esse jogador falava um burburinho no goleiro do São Paulo, falava no outro goleiro do São Paulo, né? E o Pedro foi lá e falou, cara, você falar isso pra zagueiro, beleza, porque joga 2 zagueiros, pode jogar 3, pode jogar 4, pode jogar 5 zagueiros, né? Atacante também, né? Mas faz pra goleiro que só joga um, né? Ficar enchendo o saco, falando coisinha no cara pra causar intriga, né? Não existe isso. O Pedro foi lá e falou com o cara, né? E quem era esse cara, Gabriel? Quem era esse jogador? Segundo o Gabriel Sá e o blog do São Paulo, tá? O Gabriel Sá e o blog do São Paulo, eles trazem a mesma informação, que esse jogador que o Petros está falando é o Cícero. O Cícero. O Cícero mesmo, que teve até uma questão, né? Que o Ceni tinha tacado, bateu uma prancheta nele, né? O cara, na época lá. Então era o Cícero, né? O Ceni adorava o Cícero, inclusive. Né? Teve até uma polêmica uma vez com eu não lembro qual era o técnico do São Paulo, né? Com o Ceni no campo, no gol lá, brigando pedindo pro técnico, eu nem lembro qual era o técnico, cara. Né? Pedindo pra pôr o Petros no campo, o Cícero no campo, né? O Ceni adorava o Cícero aí. E é esse jogador que o Petros tá falando. É o Cícero, segundo o Gabriel Sá, aí, que tava causando intriguinha, falando coisa nos goleiros, ali nos jogadores do São Paulo, né? E o Petros foi lá e falou, irmão, ou tu para com isso aí, porque senão não vai arrumar problema, né? Porque com o São Paulo não vai ser rebaixado. Acabou que ele saiu realmente, né? E graças a Deus, né, cara? Graças a Deus aí, o São Paulo não caiu, né? Pra você ver como o clube era totalmente largado. E tem mais, né? Ele termina a história aqui, mas tem uma questão aqui que ele comenta ainda, ó. Por que essa conversa de que time grande não cai? Cai e cai bonito. A gente tem visto a cada ano que passa. Essa foi uma das inúmeras coisas que aconteceram quando eu estava lá. Como profissional, foi o momento mais difícil da minha vida. Mas a gente conseguiu, graças a Deus, e salvou o São Paulo aí do rebaixamento, no caso, né, cara? Cara, fiquei meio tenso quando eu vi isso aqui, porque, como eu falei, cara, diz muito do que aconteceu com o São Paulo, né? Jogador fazendo picuinha pra causar intriga, não tinha presidente pra botar ordem, era tudo largado, né, cara? Os jogadores gordos, fora de peso, como falou aí o Hernanes, né, cara? É triste o que fizeram com o São Paulo nos últimos anos, rapaziada. Quem é torcedor sabe, é triste, velho. É triste, né? E, cara, o Hernanes que deu a declaração aí, o Petros, né? Eu gosto muito do Petros, velho. O cara que sempre errou a camisa do São Paulo, sempre respeitou a camisa do São Paulo, sempre engrandeceu o tamanho do São Paulo nas entrevistas coletivas, falava que o São Paulo um dia ia voltar a ser gigante, como sempre foi. Eu adoro o Petros, não ganhou nada no São Paulo, mas eu tenho um respeito gigantesco por esse cara aqui, né? Ele vestia a camisa do São Paulo, sabia onde ele estava, respeitava e sempre falava do tamanho do São Paulo, né? Eu tenho um respeito muito grande por esse cara aqui, pro Petros, velho. Fora que a torcida também gosta dele, aí ele brinca, ele interage com a torcida do São Paulo nas redes sociais, né, cara? Então é bem legal. Esse é um cara que eu respeito e respeito muito, velho. Eu gosto muito, tenho muito respeito por esse cara aqui. Como a grande parte da torcida do São Paulo também tem, né? Bem bacana. Aí. E agora, levando para um lado mais, como é que eu posso falar? Para um lado mais divertido, mais leve aí, né? O Pedro, você vê como eu falo, né? Que ele interage com a torcida, ele brinca aí. Ele é amigo do Luiz Gustavo, né? Eu acho, né? Não tenho certeza que eles jogaram juntos na Arábia, tá? Se eu não tô enganado, acho, tá? Acho, até porque eu não assisti futebol árabe, né? Mas se eu não me engano, eles jogaram juntos na Arábia. Luiz Gustavo, novo reforço do São Paulo, já anunciado, né? E o Petros postou um story, né? Dizendo o seguinte, primeiro ele fez um post, depois ele postou um print, né? O post dele foi o seguinte, ó. Pra galera que me pergunta todo dia sobre o Luizão, que é o Luiz Gustavo, é um amigo, um grande amigo, um grande profissional, inteligente ao extremo, mega campeão, cara trabalhador de grupo, que tem me ajudado muito nos cursos da UEFA que fazemos. Conversamos muito durante as negociações dele com o Tricolor e vai ser um jogador importantíssimo nesse ano de 2024, que vai ser pedreira. Um craque de verdade dentro e fora de campo. Foi o post que o Petros fez. Aí ele postou um print de uma conversa com o Luiz Gustavo, né? E ele mandou a seguinte mensagem pro Luiz Gustavo. Fala, máquina, boa tarde. Fechados com o Tricolor? Deu tudo certo? Já posso anunciar? E um emojizinho ali dando risada, né, cara? Pô, o Petros, ele é sensacional, cara. Eu gosto muito dele. Ele é amigo pessoal do Luiz Gustavo, como a gente comentou. E essa questão que dele pode anunciar, né? Porque teve umas 2, 3 situações aí já
né, que o Petros gosta, pô, tal jogador tá chegando um jogador aí, que não sei o que, ele sempre faz essas brincadeiras nas redes sociais, por isso que ele botou aí, já posso anunciar, né, e por isso que eu falei pra vocês, que ele interage com a torcida, né, cara, então é bem bacana, aí, cara, esse cara, mano, eu adoro ele, velho, adoro, mesmo ele tem um respeito muito grande pelo Petros, tá, mas enfim, rapaziada, vamos avançando agora e vamos falar sobre o mercado da bola. Vamos falar sobre a questão do Ray Ramos aí, tá aqui a informação do Vene Casagrande. O São Paulo acertou o empréstimo do lateral direito Ray Ramos ao Ceará, até o fim de 2024. O Vozão arcará com todos os custos mensais do jogador de 29 anos que tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2025, tá? Então o Ray Ramos aí, essa é uma das contratações que não tem explicação nenhuma, ninguém nem sabe por que diabos o São Paulo foi contratar o Ray Ramos, né? Tem sentido aí algum essa contratação aí, beleza, foi naquela época lá que os laterais estavam um monte machucados, mas o São Paulo tava com o Orejuela, a gente sabe aí. O Natan já tinha voltado, que o São Paulo tinha pedido o Coritiba à volta dele, aí o São Paulo vai lá e contrata o Ray Ramos, sendo que o Rafinha tava quase voltando de lesão já, né? Mas enfim, de qualquer forma, ele tem mais 2 anos de contrato com o São Paulo, né? 2024, 2025, essa temporada de 2024 vai jogar no Ceará. E o Ceará vai pagar aí todos os salários do jogador, né? Boa sorte, que ele jogue bem pra caramba lá, né? Que jogue bem e o Ceará compra ele depois aí. Tem uma opção de compra no contrato, tá? Então, quando acabar o contrato aí, o Ceará vê que vale a pena contratar, que quer contratar, tem uma opção de compra aí, tá bom? Enfim, vamos avançando agora e continuando falando sobre o mercado da bola. Tá aqui informação da ESPN. Fechando com o Bobadilha e já anunciados Luiz Gustavo e Eric, o São Paulo focará depois em Ferreirinha e Pedro Raul. Outras contratações só devem acontecer em caso de saída de jogadores, como Beraldo e Wellington, cobiçados por clubes europeus, tá, rapaziada? Então, o Bobadilha, que já é jogador do São Paulo, ainda, né, acho que daqui a pouco vai ser anunciado, e tá tudo certo já, só falta o anúncio mesmo. E fechando a contratação do Bobadilha, o São Paulo vai focar em 100% no Ferreirinha e no Pedro Raul, né? O Ferreirinha que é o jogador de lado de campo, e o Pedro Raul, que é o centroavante para ser reserva do cara. São Paulo vai ativar a marcação-pressão aí nesses 2 jogadores para poder contratar eles aí, né? Porque tava negociando com o Martins, né? Aí depois não deu certo, foi pro Bobadilha. Aí acertando a contratação do Bobadilha agora, São Paulo vai focar 100% nesses 2 atletas, Ferreirinha e Pedro Raul, né? Por enquanto são esses jogadores aí, né? Outros jogadores aí só vão ser contratados caso saia outros jogadores, tá? Agora, vamos falar aqui sobre a questão do Pedro Raul, tá? Especificamente do Pedro Raul. Aí, informação aqui do Gabriel Sá, né? O tweet que ele fez aqui, ó. Colegas do México me passaram que o Toluca, que tem um novo técnico, o Renato Paiva, ex-técnico do Bahia, tá? Ele vai ter uma reunião de planejamento na próxima semana para definir quem fica e quem sai para o próximo ano. Em primeiro momento, a diretoria havia travado negociações. Se o Paiva decidir não contar com o Pedro Raul, o São Paulo deve tentar um empréstimo. Nenhuma chance de compra definitiva. Ainda dentro dessa possibilidade, o salário por mês não seria barato. Então tá aí, como todo técnico chega num clube novo, evidentemente, né, cara? Tem todo o planejamento ali para a temporada seguinte, né, que ele vai avaliar quem ele quer contar, com quem ele não quer contar, e ainda vai ter essa reunião, né, e vai ver aí se ele vai querer contar com o Pedro Raul ou não, ele tá em baixa lá, e caso eles não contem com o Pedro Raul, o São Paulo vai tentar um empréstimo aí com o Toluca, né, porque quando tá em definitivo não vai, né, ele é muito caro, o Toluca pagou 5 milhões de dólares, né, que dá 23, 24 milhões de reais aí, que o Toluca pagou pro Vasco, né, e ele tá em baixa lá, né, tem pouco tempo que ele foi pra lá, né? Então, cara, é um jogador muito caro. E mesmo se ele vir por empréstimo, tem um salário dele, que é muito alto, né? Ele recebe, por exemplo, mais que o Calera no São Paulo, que é o titular. Ele viria para ser o reserva. Então, o salário dele é muito caro, né? Então, o foco do São Paulo é esse aí, tá? Ferreirinha e um centroavante, né? O Ferreirinha, especificamente, que é o jogador de lado de campo, né? Esse São Paulo que é muito. E um centroavante. Por enquanto, estamos falando do Pedro Raul. Mas, se não der certo aí, vai atrás de outro, né? Então, Ferreirinha e um centroavante aí para ser o reserva do Calera. Vamos aguardar, certo, meu querido? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.